Quero cumprimentar a cada um dos meus amigos, dos meus irmãos, todos aqueles que neste momento estão me acompanhando com a paz do Senhor. Meus queridos amigos, às vezes surge uma dúvida, um questionamento, uma preocupação na vida de muitas pessoas. E a preocupação é em torno do pecado contra o Espírito Santo. As Sagradas Escrituras dizem que todo pecado será perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. E há muitas pessoas que em alguns momentos impensados, elas acabam proferindo alguma palavra ou fazendo algum julgamento a respeito de alguma situação que vivenciou ou que presenciou, de uma forma errada, equivocada, e muitas vezes falam deste assunto e depois temem no seu coração ter pecado contra o Espírito Santo. Alguns até mesmo se desesperam e acham que não há mais saída, que não há solução, que não há uma segunda oportunidade para si. O pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, significa atribuir ao diabo obras divinas. E a Bíblia diz que este pecado não tem perdão. Por que é que não tem perdão, pastor João César? Veja bem, o Espírito Santo, o nosso Consolador, aquele que cumpre o seu ministério na face desta terra, em cada coração, em cada pessoa, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o único que pode dar ciência, dar convicção ao homem de que ele pecou e de que ele precisa de Deus. Então, quando se peca contra o Espírito Santo, se blasfema contra o Espírito Santo, se está apartando o Espírito Santo da sua vida, rejeitando. Este pecado de rejeição e de blasfêmia, ele é um pecado que deve ser consciente, ou seja, a pessoa peca consciente mesmo, sabendo o que está fazendo e assim mesmo o faz. É neste caso que o pecado não tem perdão. Alguns que têm algum deslize e falam alguma coisa, mas que simplesmente tropeçaram no seu falar e não querem realmente extinguir o Espírito Santo da sua vida. Não querem blasfemar contra o Espírito Santo. E bate aquela preocupação, pastor. E agora, será que há salvação para mim? Veja bem, meu amigo e minha amiga. Em primeiro lugar, cabe-nos dizer que é importante que quando se julga alguma situação, alguma manifestação, não se tome um juízo precipitado. Há muitas pessoas que são ávidas em falar sobre aquilo que não sabem, que não entendem. Então sempre é melhor nós fecharmos a nossa boca e analisarmos, à luz da palavra de Deus, toda e qualquer situação sem proferir juízo infamatório ou juízo de valor. É importante isto, sermos prontos para ouvir e tardios para falar. Tá bem? Mas se aconteceu algo com você que você pensa ter pecado contra o Espírito Santo e está temeroso, o próprio temor é um sinal de que você não pecou. Porque o temor de pecar contra Deus, ele é gerado pelo Espírito de Deus na nossa vida. Se você sente esta preocupação, este medo, este temor, isto é um sinal de que você teme a Deus. Quem peca contra o Espírito Santo perde completamente o temor a Deus. E se você teme a Deus, se você procura andar nos caminhos do Senhor, procura cumprir com a palavra de Deus, ser fiel a Deus, e assim mesmo tem este pensamento de preocupação, fique tranquilo. Todavia,
eu te aconselho, peça a Deus que te dê graça e te dê sabedoria para você julgar toda e qualquer situação, não sob a ótica humana, mas sobre a visão e a compreensão de Deus. Que Deus te abençoe, meu amigo, que Deus te abençoe, minha amiga, em nome de Jesus. Amém.